Para a segunda parte. Olha só. Continuando sobre o rapaz. Ele próprio mostrou-se desconcertado pelo seu comportamento em outro aspecto. Após a morte do pai, as posses deixadas foram divididas entre ele e sua mãe. A mãe administrava a propriedade, como ele próprio admitiu, atendia às reivindicações pecuniárias do filho de modo irrepreensível e liberal. Ou seja, o dinheiro que ele queria era liberado para ele. Pelo visto, nenhum dos dois sabia muito bem administrar dinheiro. Mesmo assim, toda e qualquer conversa sobre assuntos de dinheiro entre os dois costumava acabar com as mais violentas reprimendas de sua parte, alegando que ela não o amava, que estava querendo economizar às suas custas e que provavelmente preferiria vê-lo morto a ter que deixá-lo assumir todo o controle sobre o dinheiro. A mãe costumava protestar, manifestando com lágrimas o seu desinteresse, e ele então ficava envergonhado de si mesmo e declarava que não pensava de fato em nada disso a respeito dela. Entretanto, era certo que repetiria a mesma cena na primeira oportunidade. Diversos incidentes, dos quais vou relatar dois, mostram que durante muito tempo, antes da análise, as fezes haviam tido para ele o significado de dinheiro. Numa época em que os intestinos não se incluíam ainda na sua enfermidade, foi certa vez visitar um primo pobre numa cidade grande. Ao deixá-lo, censurou-se de si mesmo por não dar apoio financeiro a esse parente e imediatamente depois sentiu que foi agora entre aspas, porque é o texto do paciente, talvez a mais urgente necessidade de aliviar os intestinos que já experimentara na sua vida. Não deu dinheiro e teve uma diarreia. 2 anos mais tarde, fixou de fato uma anuidade a ser paga ao primo. Eis o outro caso. Aos 18 anos, quando se preparava para os exames finais no colégio, visitou um amigo e combinou com ele um plano que parecia aconselhável por causa do pavor que ambos sentiam de fracassar nos exames. Aí vem uma nota. A palavra alemã Durchfall significa literalmente cair através. É usada no sentido de falhar ou fracassar, como num exame, e também diarreia. O paciente informou-me que a sua língua nativa não tem correspondente ao uso familiar alemão de Durchfall, mas para descrever os distúrbios intestinais. A língua latina do paciente, vocês sabem que é o russo, né? Bom, decidir a dar determinada quantia a um empregado do colégio, e dessa soma, a parte maior seria naturalmente a do paciente. No caminho para casa, pensava consigo que daria de bom grado ainda mais, só para ter certeza de que passaria, para estar seguro de que nada lhe aconteceria no exame, mas antes que tivesse atingido a porta da sua própria casa, aconteceu-lhe realmente um acidente de outra natureza. Essa expressão tem o mesmo significado na língua nativa do paciente. O idioma alemão refere-se eufemisticamente, que é uma palavra muito bonitinha, aos processos excretivos.
Durante a sua enfermidade de adulto, sofria de obstinadas perturbações da sua função intestinal, embora as diversas circunstâncias determinassem certa flutuação de intensidade. Quando iniciou o tratamento comigo, acostumara-se aos enemas. Enema é uma coisa que hoje é proibido, mas eu introduzo pelo ânus uma coisa com água para lavar lá dentro e fazer descer as fezes que estão presas, que lhe eram administrados por um enfermeiro. Numa determinada época, as evacuações espontâneas não ocorriam durante meses, a não ser que interviesse uma excitação súbita por algum motivo particular, em razão da qual a atividade normal dos intestinos era restabelecida por alguns dias. O tema principal das suas queixas era que, para ele, o mundo estava oculto por um véu, ou que ele estava separado do mundo por um véu. Esse véu só era rompido numa única ocasião, travessão, quando, depois de um enema, o conteúdo dos intestinos deixava o canal intestinal. Então, sentia-se bem normal outra vez. Nota. O efeito era o mesmo, quer o enema lhe fosse administrado por outrem, ou ele próprio o fizesse. Quanto a esse sintoma de desrealização, conferir o artigo de Freud, A Disturbance of Memory on the Acropolis. É do Freud, é a história do Freud. 1930. Aqui, acho que é 30, tá falhada a letra. Da Standard Edition. Volume 22. Bom, o colega que recomendei ao paciente para um diagnóstico sobre a sua condição intestinal foi perspicaz o bastante para explicá-la como funcional ou mesmo psiquicamente determinada e abster-se de qualquer tratamento médico ativo. Ademais, nenhum tratamento desses, nenhuma dieta, teriam qualquer utilidade. Durante os anos de tratamento analítico, não houve evacuação intestinal espontânea, além das influências repentinas que mencionei. O paciente deixou-se convencer de que, se o órgão intratável recebesse tratamento mais intensivo, as coisas só ficariam piores e contentava-se em provocar uma evacuação 1 ou 2 vezes por semana por meio de um enema ou de um purgativo, um purgante. Ao expor essas perturbações intestinais, dei mais espaço à enfermidade posterior do paciente do que havia planejado para este trabalho, o qual diz respeito à sua neurose infantil. Filo assim por 2 motivos. Primeiro, porque os sintomas intestinais foram, com efeito, trazidos da neurose infantil com poucas alterações. E segundo, porque desempenharam um papel decisivo na conclusão do tratamento. Bom, na clínica, a gente observa pessoas relatando que, por exemplo, só conseguem evacuar depois de terem entrado no escritório, homens, geralmente, né? Os obsessivos, ricos, ou pelo menos aqueles que administram o próprio dinheiro. Eles têm que ter um ritual matinal, e aí eles administram o dinheiro, e aí, enfim, eles evacuam. Tem uma relação inteiramente grande com a questão de evacuar. Se a bolsa sobe ou desce, se o dólar sobe ou desce, dependendo do tipo de aplicação, isso pode dar tanto uma diarreia quanto uma constipação. Isso é visível na clínica. Apenas a gente hoje
isso entra como parte da associação, e a gente já sabe que é assim. Freud estava fazendo pesquisa. Mas só não sei que para ele faça muito sentido ele trabalhar isso, isso vai de si aos poucos voltando. A estrutura vai se manter a mesma, mas ele próprio vai sanando essa circunstância e administrando os esfíncteres dele, o dinheiro dele, e não confundindo as estações. Mas isso é hoje que nós trabalhamos com uma outra maneira mais leve, muito mais leve de trabalhar, né? Nós, digo, quer dizer, a partir da escola lacaniana, mas não quer dizer que existam ainda pessoas que ainda trabalhem muito claramente com a questão da fase anal, a fase oral e assim por diante. Vou parar pelo tempo também. E essa parte é pequena da neurose obsessiva, deixa eu ver. Não é tão grande, mas também nem é tão pequena, porque ele tem que descrever muita coisa. Parando aqui.